Ainda é cedo para cravar a inferioridade dos times da Champions League? Vamos falar nisso nesse vídeo. O que vemos nessa Copa Mundial de Clubes de 2025 foi um verdadeiro derretimento de imagem, um derretimento de marketing, por assim dizer. Se você perceber o começo da Copa Mundial de Clubes para essa segunda rodada, é algo absurdamente diferente. No início, os times brasileiros, os times sul-americanos, eles estavam reticentes com o embate com os times europeus. Parecia que ia ser um massacre, parecia que ia ser sobre-humano ter que enfrentar esses clubes. Porém, não foi o que vemos. Tivemos aí até agora, até o momento, na verdade, o Brasil, os times brasileiros têm sido invictos nessa competição. E dentre os times brasileiros que se sagraram vitoriosos em embates contra o outro continente, temos aí o Botafogo, que venceu do PSG por 1-0 com o gol de Igor Jesus. Também temos o Flamengo, que ganhou do Chelsea por 3-1. E também Palmeiras, que, pensando no outro continente, ganhou do Al Ahly por 2-0. E o que temos percebido é o quê? Que além do Brasil estar invicto, os times sul-americanos estão se esforçando muito, muito mesmo. E isso tem feito a diferença. É muito importante enfatizar que alguns jogadores, técnicos e jogadores já começam a ter uma mudança de paradigma. É aquilo que eu falei de início, o derretimento do marketing. Você vê a questão nua e crua do embate entre sul-americanos contra europeus. Embate entre os times do mundo todo. Quando você vê essa questão, você percebe que o que vale é o resultado. E o resultado que a gente está vendo é que realmente não está sendo fácil. Está sendo, de certa forma, para quem enfrentou o Brasil, está sendo um atropelo por outro lado. Principalmente nos jogos como o do PSG, que o PSG jogou muito, porém o Botafogo jogou muito mais. O Botafogo aí teve que ser exímio na, na questão defensiva e sagrou-se com um gol. O Flamengo foi dominante, foi muito dominante e mostrou que não está aqui para brincadeira também e conseguiu êxito aí em vencer. E podemos ver, voltando para a questão dos personagens que criam o futebol mundial, temos aí o técnico Luiz Henrique, que já começa, que já temos aí o técnico Luiz Henrique que já deu a sua fala sobre o futebol sul-americano. E vamos ficar com ela para a gente ouvir. No lo sé por mi desconocimiento hacia la escuela brasileña. No dudo que claramente son un referente mundial. Jugadores brasileños son jugadores muy distinguidos en todas las partes del mundo. Muchos de ellos vienen a Europa y tenemos la oportunidad de disfrutarlos. Me has hablado de Pelé contra Garrincha, ¿no? Sería esos duelos, ¿no? Qué maravilla poder ver en directo esos partidos. Pero creo que si algo caracteriza al fútbol brasileño es a la calidad de esos jugadores. Y repito, yo que he podido jugar con muchos jugadores brasileños, es un placer enorme. E outro personagem que é muito importante, que já demonstra essa mudança de mentalidade, foi o Harry Kane, que deu aí, enfatizou em suas palavras aí sobre o futebol sul-americano. Parafraseando ele, ele disse que sim, que está tendo um embate poderoso e que está sendo desafiador para alguns times sul-americanos. E que futebol é isso, né? O Harry Kane mostra que é diferente. Mostra que é diferente e mostra que realmente é a essência do futebol. Às vezes você pode ser o melhor num torneio, mas pode ser não tão bom assim em outro. Nenhuma questão que eu tenho que deixar claro é que jogadores de futebol são atletas de elite. E que atletas de elite, eles se diferenciam pelos
pequeníssimos detalhes. Às vezes, um pouco mais de motivação, às vezes, uma noite mal dormida, às vezes, o filho de um jogador que nasceu e ele simplesmente está emocionado, ele está muito feliz e joga espetacularmente bem. O futebol é sobre isso. Chega num momento em que são pequenas coisas que diferenciam os jogadores e os clubes. E a gente está nesse momento. Não existe mais time bobinho, não existe mais time muito inferior como antigamente. E eu realmente ainda não sei se dá para cravar que o futebol europeu ele é inferior ao nosso futebol. Porém, eu sei que o nosso futebol não é inferior ao futebol europeu. E se você gostou do vídeo, já dê o seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima.